Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso curso de obras de filosofia e sociologia, nossa análise de várias obras de filosofia e sociologia aqui para você entender, né, os principais conceitos desses autores que são fundamentais, né, para você e para suas provas que você for realizar. Aqui então, né, segunda aula do Velhinho Barbudo, segunda aula do Marx, que a gente vai estar falando aqui nos grandes clássicos pensadores da sociologia. Veja, eu vou tentar trazer para você, nas nossas aulas, os conceitos mais importantes e principalmente a habilidade de você conseguir interpretar as questões, tá? Quero que você saia das aulas conseguindo acertar as questões, mas entendendo os temas mais importantes desses autores. O que eles querem, né? O que eles buscaram descrever da realidade? Quais as peças-chave centrais do pensamento de cada um deles, né? Então, na aula anterior, a gente falou sobre o Marx em si, né? Falamos sobre os pensadores anteriores a ele, o contexto de século XIX ao qual ele estava inserido, quais os seus objetivos, de uma forma introdutória. Já falamos um pouco sobre luta de classes, sobre materialismo histórico dialético, sobre, né, a ideia de revolução, de mudança, e daqui para frente a gente vai aprofundar esses termos que a gente falou nessa primeira aula que nós tivemos até então. Beleza? Então vem comigo aqui, povo. Aula 1, falamos de contexto histórico e socialismo científico e já algumas ideias. Aula 2, falaremos agora então sobre o materialismo histórico e dialético em si, as forças produtivas e as relações sociais de produção. Fechou? Bom, vem aqui comigo. A gente parou aqui então na nossa aula anterior. O Karl Marx vai fazer o seguinte, povo. O Marx vai analisar a história da humanidade, não se esqueça, o Marx analisa a história por meio das relações, das questões materiais, tá? Os bens materiais que a sociedade estava consumindo e produzindo, como isso é produzido. Portanto, a análise marxista é uma análise que parte das relações econômicas, é uma análise que parte dos modos de produção. Tá? Então, o Marx analisa, a gente já viu isso na aula anterior, né? Os vários tipos de modos de produção. Como assim? Então, lá na Mesopotâmia, nós tínhamos um servo e o rei. O rei era o cara que comandava e os servos que trabalhavam para o seu rei. Até o capitalismo, até a transição, galera, a humanidade vive basicamente de forma agrária e rural. Então, a gente vai ter uma sociedade... Então, entenda o que o Marx está querendo dizer. Como as questões materiais de vida, as condições materiais de existência foram produzidas. E como as relações entre as pessoas acontecem. Segundo Marx, a relação entre os indivíduos é determinada pelo local, ou seja, pela posição onde a pessoa se encontra nessa questão dos modos de produção. Então, durante a Antiguidade e até a Idade Média, você tem uma sociedade agrária. Você tem o campo sendo o centro de produção da vida material, que matam as necessidades básicas e supérfluas também, né, e excedentes. Então, lá na Antiguidade, você tem também no escravismo grego e romano, né, as pessoas livres e as pessoas que eram escravizadas. Então, você tem ainda a agricultura como sendo o local, né, de produção. O local onde se produz as questões materiais de sobrevivência para todas as demais pessoas. Ou seja, quem está trabalhando? Quem não está trabalhando? Qual é a sua função dentro dessa sociedade? E aí, quando Marx chega ao capitalismo, ele vai dizer, aqui nós vivemos, e sempre não se esqueça, a luta de classes é o motor dessa história. As contradições entre essas classes possibilitam o desenvolvimento da história. É essa oposição vai produzir as transformações. Então, o proletariado e a burguesia. A burguesia, no contexto em que o Marx está inserido, de século XIX, né, são os donos das fábricas, os donos dos modos de produção do capital. A gente vai falar sobre isso na nossa última aula, como que o capital é produzido. Então, no modo de produção capitalista, ou você é burguês, dono do modo de produção, ou você vai vender a tua força de trabalho para você sobreviver. Então você vende as suas horas do seu de trabalho para alguém que é dono do modo de produção, para alguém que é dono dessa fábrica, para que aí no final você tenha o seu salário para você poder sobreviver.
O Marx está analisando essas contradições e essas injustiças sociais, segundo a perspectiva dele, vai dizer: nós precisamos, então, sair daqui para chegar aqui. Isso é o método de transformação da sociedade do Marx. Essa é a diferença do Marx para os pensadores que vieram antes dele, os pensadores lá do socialismo utópico, tá? Queriam reformar as estruturas. O Marx quer acabar com o capitalismo. O Marx vai dizer: precisamos alterar as maneiras de se produzir. Mudamos as formas de se produzir, com isso muda-se também automaticamente as formas de se viver, as relações sociais. Né? E é aí que o Marx tem uma contribuição filosófica importantíssima, que é o seu método de análise, que é o materialismo histórico e dialético. Para o Marx, galera, se divide, então, as sociedades humanas, né? Durante o decorrer da história, você vai ter, né, os modos de produção e vai se dividir a vida das pessoas em dois níveis. Em um nível material e um nível imaterial. E segundo Marx, as questões de vida materiais determinam as questões imateriais, que depois isso pode ter um processo de dialética. A dialética é aquela ideia que nós temos de tese, antitese e síntese. Então alguém escreveu uma coisa, aí um outro cara foi lá e discordou. Então você tem alguém falando uma coisa aqui, alguém falando outra coisa aqui. Tese, antitese, síntese, se propõe algo novo. É da contradição que se chega ao algo novo. É da luta, opressor e oprimido, que a história busca um novo caminho, produz novas diferenças, volta e aí vai. Então, as questões materiais determinam majoritariamente as questões imateriais, que depois podem também determinar essas questões materiais. Tese, antitese, síntese. E aí a produção de novo. Então o Marx vai dizer, as questões, né, o modo de se produzir as questões materiais do cotidiano das sociedades humanas, tá, estão na infraestrutura. São as questões materiais. Tá? O que a gente vai encontrar ali? Os modos de produção, por exemplo, o capitalismo, as fábricas industriais. Né? Então você tem ali uma fábrica e a vida das pessoas no modo de produção capitalista é determinado por isso. Tudo ao redor está determinado por isso. Então você tem alguém que é um funcionário de uma fábrica da Inglaterra no século XIX e que o cara, para poder sobreviver no capitalismo, portanto nessa infraestrutura material do capitalismo, ele vai ter que vender a força de trabalho dele, para que daí ele possa ter um salário no final do mês. E aí ele produz alguma coisa, sei lá, ele trabalha numa fábrica que vai produzir tecido. E aí esse funcionário vai pegar um salário no final do mês para que ele possa comprar o alimento, para que ele possa comprar roupa, para que ele possa comprar medicamentos. Só que esse alimento que esse trabalhador está consumindo é produzido por alguém que também está preso a esse sistema capitalista de produção. Alguém que estava lá no campo, plantando trigo, que daí depois esse trigo vai ser vendido para alguém, esse trigo é vendido depois e transformado, né, em pão, e aí o cara foi lá e comprou o pão de um padeiro, que tem essa função, portanto, de também produzir algo para que seja vendido. Para que daí esse padeiro também tenha o dinheiro dele, que foi obtido por meio do comércio do pão, para que aí o padeiro possa comprar outras coisas para ele ir sobrevivendo. Então, as relações sociais estão determinadas de acordo com esse modo de se produzir. O modo de se produzir, capitalistamente falando, é objetivado pelo lucro. Você vive para o lucro. E todas as pessoas nessa sociedade também vão viver ou em prol da sua sobrevivência ou gerando lucro para alguém. E quando você tem o seu salário, você compra alguma coisa de alguém que também está produzindo, e aí você tem todo um ciclo que vai se desenvolvendo ao redor desse sistema material. E as pessoas vão estar ali convivendo. A economia funciona dessa forma. E as relações de produção, elas vão estar determinadas de acordo com o quê? Com qual local dentro desse modo de produção você está. No caso do Marx, se você é um burguês, você é o dono da fábrica. Se você é o proletário, você é o dono da força de trabalho, que necessariamente precisa vender a única coisa que você tem, que é a sua força de trabalho, para o dono da fábrica, para que você possa, né, produzir o tecido, ele vende aquilo no final do mês, ele tem lucros em cima do seu trabalho, você tem o seu salário e você sobrevive.
Então, as relações sociais de produção, segundo Marx, são determinadas de acordo com o local em que você se encontra nessa infraestrutura, certo? E que, para o Marx, a luta entre essas classes é o que movimenta essa história. E para que essa infraestrutura material permaneça existindo, para que o capitalismo, nesse caso em específico que a gente está estudando, permaneça, se perpetue, é necessário, é produzido também uma superestrutura, uma questão de mentalidade, uma questão imaterial, que vai estar dando sustentação e manutenção para essa infraestrutura que é material. Ou seja, para que o capitalismo exista, nós temos mecanismos de justificativa mental para que o capitalismo continue existindo. Por isso que o Marx, por exemplo, vai ser um crítico do direito, que é um direito do burguês. É o direito que é escrito para o burguês saber se defender. Então é um direito que perpetua essas relações capitalistas de produção e que, segundo Marx, portanto, perpetua as desigualdades sociais. A cultura também é nesse sentido. A defesa de uma política que vai estar privilegiando uma classe burguesa que vai estar se utilizando ou se apropriando de uma massa de manobra, né? A filosofia de um momento. E aí uma frase muito importante, né? Que o Marx vai descrever. A ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. A ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante dessa época. Ou seja, se nós estamos vivendo no capitalismo, a ideologia dominante do capitalismo é a ideologia burguesa, que é a classe que domina. É aí que você tem a perpetuação do capitalismo, desse modo de produção e dessas relações sociais e dessa desigualdade material que é produzida nesse contexto. Então é uma ideologia que se reproduz para que se chegue e se mantenha esse modo de vida material. O Estado, segundo Marx, tem como uma das suas principais características a manutenção da burguesia no poder. O Estado sempre é utilizado para a burguesia para se manter e para que, portanto, se perpetuem as desigualdades de classe. O Marx ele pega muito pesado nessas questões que ele está descrevendo aqui. Deu para entender? O Hegel, por exemplo, acreditava o oposto, que você tem uma ideia de que as ideias alterariam a realidade. E o Marx vai inverter essa perspectiva, né? E vai trazer para nós a ideia desse materialismo histórico. É material porque está falando sobre as questões materiais de existência. É histórico porque cada sociedade humana no decorrer do tempo tem a sua organização material. E que essa organização possibilita, em alguns momentos, essas contradições possibilitam alterações. Por isso a gente veria isso aqui numa espiral. Isso iria gerando alterações. Porque você vai ter uma produção material que altera minimamente uma superestrutura, que pode dar condições mínimas de alteração material, e que aí vai girando e essa luta de classes vai sendo o motor da história que vai alterando o decorrer do processo histórico, determinando aquele sentido que o Marx coloca para nós aqui. Veja que é inegável que o Marx se dedica muito para entender o capitalismo, né? Então o Marx quer entender para superar. Ele descreve a história da humanidade até onde ela chegou com esse objetivo de superação. Deu para entender? Eu acho que sim. As questões... e aí você tem as pessoas sobrevivendo nesse modo de produção, ou existindo nesse modo de produção, e as relações sociais são estabelecidas de acordo com o local que a pessoa ocupa nessa estrutura. Se ele é opressor, se ele é oprimido. Se ele é burguês, se ele é proletariado, quando a gente está falando de capitalismo. Ou seja, o modo de produção determina os modos de vida e que isso determina a superestrutura que justifica e mantém, na imensa maioria das vezes, essa infraestrutura. A estrutura material determina majoritariamente os modos de se pensar e a superestrutura interfere posteriormente nessa maneira também de se viver materialmente. Tá? Bom, essa dialética marxista que eu já comentei com vocês é a visão de que a realidade material e não as ideias é a base da existência. Tá?
As mudanças sociais históricas são impulsionadas por contradições materiais e econômicas. Então é o proletário que está vivendo nessa sociedade que o explora, que está buscando um tipo de sobrevivência e de transformação nessa sociedade. Ou seja, para que a sociedade consiga mudar, para que você tenha uma saída do capitalismo para o socialismo, só é possível por meio da tomada da consciência de classe, que é o trabalhador tendo consciência do local que ele ocupa nesse modo de produção. É ele se perceber, entendendo que aqui é tudo dentro do jargão marxista e da perspectiva do Marx, que ele está sendo explorado pelo dono da fábrica. E somente quando ele tem essa noção dessa consciência de classe, é possível a transformação social. Portanto, a transformação social só é possível quando ele se percebe dentro desse modo que o oprime, a partir disso, as contradições sendo necessárias para as alterações sociais. As contradições geram mudanças. Por exemplo, capital e trabalho. Que a gente fala disso em outro momento daqui a pouco. Então, para o Marx, a produção material é a base da vida social. Tudo que nós temos na sociedade, né, a base material da nossa vida, a produção material é a base da vida social. Onde se produz determina onde se vive e como se vive. A produção envolve o quê? Você pega algo da natureza, transforma aquilo numa mercadoria, aquilo é revendido e dá o lucro para alguém. Quem comprou? O burguês. Quem transformou a matéria-prima em mercadoria? O trabalhador, que vai ter uma parte apenas do dinheiro ficando para si e o resto, que vai ser o lucro, ficando para o burguês, que é a mais-valia obtida no final do processo. Então, você tem na sequência a ideia de reprodução. A reprodução refere-se à manutenção contínua da sociedade e das condições de produção. É aquilo que eu falei do cara que recebe o salário no final do mês que ele vai gastar. E esse cara gasta com alguma coisa que foi produzido por alguém nas mesmas condições em que ele, trabalhador, estava inserido. É um outro trabalhador que produziu alguma outra coisa da mesma maneira que esse primeiro trabalhador estava produzindo, que vai perpetuando e vai reproduzindo essas questões. E isso se reproduz por meio do pensamento e da ação, portanto, aquela ideia de superestrutura que a gente viu anteriormente. As forças produtivas e as relações sociais de produção, povo. As forças produtivas, elas são nada mais nada menos do que as questões materiais para produção. O maquinário, né? Ferramentas, máquinas, a terra, a matéria-prima e o trabalho humano. O trabalho humano utilizado na transformação da mercadoria é compreendido também como força produtiva, porque é a força que está produzindo a matéria-prima. Você tem a máquina e aí você tem uma matéria-prima. Só que quem pega essa matéria-prima, leva para a máquina e transforma em mercadoria é o ser humano. Portanto, o trabalho humano também é compreendido como força produtiva. As relações sociais de produção são as relações econômicas entre os indivíduos na produção. Aquela divisão entre burguês e proletário. A interação entre forças produtivas e relações sociais de produção determina a estrutura econômica da sociedade. Essa infraestrutura que ele está descrevendo é o meio de produção, as forças produtivas e as relações estabelecidas durante esse processo. Né? E aí a gente chega, novamente, a essa ideia do materialismo histórico dialético que o Marx nos propõe. Né? Então, as relações sociais estão existindo aqui. Relações essas que existem entre os proletários, entre a mesma classe, e relações de uma classe com a outra. E essa luta de classes é o que motiva a movimentação da história. Tá? Só para a gente fechar, as classes sociais são grupos de indivíduos definidos por sua relação com os meios de produção. Se você é o dono do meio de produção ou se você vende a sua força de trabalho. Aquilo que o Marx diz para nós. No capitalismo, duas principais classes, a burguesia, proprietários dos meios de produção, proletariado, trabalhador que vende a sua força. E a estrutura é determinada pelas suas relações de produção e pela divisão de classe que a gente vai ter aqui. Não se esquecendo nunca de que para o Marx a história é a história da luta de classes que acontece nesse contexto de infraestrutura. No meio dessas contradições que vão estar acontecendo ali, a luta de classes vai ser compreendida, portanto, como o motor da história. Fechou? Finalizamos essa nossa segunda aula aqui sobre o pensamento e a obra do Karl Marx. Na sequência, na nossa aula de número 3, falaremos então sobre economia capitalista, alienação e revolução. Por favor, não deixe de assistir essa aula. Sou o professor Juliano. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.